Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Entre Versos e Silêncios. Hoje o 10º episódio, né? Completando 10 episódios aqui nesse nosso espaço de reflexão e contemplação. Eu só tenho a agradecer o carinho e o reconhecimento de todos que têm acompanhado, que têm incentivado a continuar, né? E isso enche o meu coração de esperança, de alegria. E nós vamos seguindo, né, caminhando entre os versos, entre as canções, as poesias, sempre expandindo a psicanálise no que for possível, sobretudo a psicanálise do acolhimento, não é mesmo? Hoje, pessoal, eu gostaria de me propor a pensar junto com vocês aqui, humildemente, a respeito de um assunto um tanto quanto delicado e até polêmico, né? Correndo até um certo risco aqui, mas vamos lá, eu acho isso extremamente importante e necessário. É algo que está em alta hoje em dia, né? Que a gente tem observado um crescimento assustador quando se trata disso. Eu estou falando aqui da questão dos psicodiagnósticos e da alta demanda por eles, né? Desse aumento considerável por parte dos psicodiagnósticos e também o aumento da procura, muitas vezes desenfreadas, por avaliações, né, que irão resultar nesses psicodiagnósticos. E como já é de costume, para isso eu vou tomar como ponto de partida uma canção, né? E vou pegar aqui uma canção clássica, icônica do Raul Seixas, que fez bastante sucesso, fez parte inclusive de um especial da Rede Globo em 1983. Eu nem era nascido, né? Faltava um tempinho ainda, mas a maioria das pessoas tenham escutado ou talvez até se recordem disso, né? Tô falando do especial Plunkt Plact Zum com a música do Carimbador Maluco, né? Nessa ocasião, inclusive, vários fãs do Raul não gostaram disso. Falavam que o Raul estava se vendendo ao sistema, né? Onde já se viu o cara que cantou Metamorfose Ambulante participar de um especial infantil. Mas na verdade ele sempre tinha uma carta na manga, não é mesmo? Nada era 100% convencional quando se tratava do Raul Seixas. Na verdade, ele se inspirou para fazer essa canção em alguns versos do Manifesto Anarquista, lá do filósofo francês chamado Pierre-Joseph Proudhon, que é considerado inclusive o pai do anarquismo. Mas veja bem, eu não estou aqui, né, defendendo o anarquismo, longe disso. Embora o Raul às vezes fosse bem maluco a esse ponto, né? Não à toa ele viajava nas ideias, né? Tinha aquele sonho utópico da sociedade alternativa. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Até porque, conforme a gente vai amadurecendo, né, emocionalmente, conforme nós vamos aprendendo com as experiências, nós vamos reconhecendo que essas revoltas da juventude não costumam nos levar a lugar nenhum, né? Não costuma dar em nada. Já diria aquele verso também do Engenheiros do Havaí: a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Mas enfim, de qualquer forma, o Raul, embora maluco às vezes, também tinha sua cota de lucidez. E nessa ele acabava soltando aí algumas pérolas geniais que servem de reflexão até hoje, né? Carimbador Maluco é uma dessas pérolas, porque numa sociedade como a nossa, realmente me parece que cada vez mais nós temos que ser selados, registrados, carimbados, avaliados, hoje em dia diagnosticados, laudados, se quiser voar, não é mesmo? Hoje me parece que a gente vive numa sociedade onde os dedos estão cada vez mais apontados para o nosso funcionamento, desde os primeiros anos de vida, né? E me parece que cada vez mais, né, em uma constante tentativa de padronização, de padronizar a nossa essência, como se nós fôssemos meros produtos de mercado, enfileiradinhos nas prateleiras. Então, está muito em alta isso, cada vez mais em alta. Essa prática de diagnosticar, de rotular, de avaliar. E assim, gente, eu não estou aqui com o intuito de atacar a prática da psiquiatria, por exemplo, nem para generalizar os profissionais da área. Não é essa a minha função, aliás, pelo contrário, né? Ao fazer isso, eu estou correndo aqui um grande risco de ser cancelado, não é mesmo? Só que também a cada dia que passa, gente, vou ser sincero aqui para vocês,
Cada dia que passa parece que eu tenho menos medo do tal do cancelamento. Eu já tive bastante, hoje eu não tenho mais tanto. Até porque ser cancelado numa sociedade que parece estar caminhando rumo ao caos, talvez seja sinal de que você ainda consiga pensar, né, minimamente, de alguma maneira. Ser cancelado, onde a maioria das pessoas não pensam em nada, só aderem ao efeito manada, talvez seja inclusive uma dádiva. Já diria aquela célebre frase que eu gosto de utilizar aqui do Krishnamurti: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então é sobre isso que eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês aqui hoje, baseado nas minhas experiências clínicas, mas também no que eu tenho observado em relação à psiquiatria e a esse crescimento considerável dos psicodiagnósticos. E E me parece que hoje em dia, se a gente puder pensar, existe uma área da psiquiatria que ela tem se deslocado do tratamento de patologias mentais, né, de pessoas que realmente apresentam uma patologia mental, um problema psíquico grave, que possam realmente ali vir precisar de um medicamento psiquiátrico, que por si só já é bastante delicado, né? Essa questão dos medicamentos. Só que me parece que o que tem ganhado força no âmbito da psiquiatria é algo que o professor Renato, inclusive, falou sobre isso recentemente. A gente pode pegar esse exemplo aí, né? Algo que nós podemos chamar de psiquiatria estética. Sabe o que é essa psiquiatria estética? É aquela prática da psiquiatria que se ocupa de recolocar o sujeito no convívio social, sabe? Aquela, aquela prática que diz respeito à demanda social. Inclusive, eu tive a oportunidade, né, de estar trazendo essa reflexão em um dos episódios anteriores aí também, onde eu falei sobre esse atrito entre as demandas, né, entre a demanda social e a demanda essencial do sujeito. Então, essa psiquiatria estética, ela estaria relacionada a essa demanda social, sabe? Então, se o sujeito apresenta, por exemplo, algum funcionamento que destoa do que é socialmente aceito, por assim dizer, ele começa a ser medicado para se formatar, para ser inserido novamente na demanda social, na superficialidade do convívio social. Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma pessoa que está sendo medicada para satisfazer a sociedade, para satisfazer o olhar social, a demanda social. E não existe coisa mais superficial do que isso, né? A demanda social é superficial. A sociedade é extremamente superficial. Então a gente pode chamar esse medicamento, esse remedinho que é receitado para o sujeito de fica quietinho aí para a gente gostar de você. Sabe? Sabe onde eu tô querendo chegar? Né? Inclusive, o próprio Raul teve uma música censurada, que ele fazia uma crítica ao excesso das medicações. Ele precisou até alterar o nome dos remédios na música, mexer na música inteira, porque aparentemente o sistema não achava interessante, né? Uma música que debochasse dessa medicalização em excesso. Se eu não me engano, essa música censurada se chama Check Up. E também tem um outro verso dele, que ele fala que consultou e acreditou no velho papo do tal do psiquiatra, o tal do psiquiatra que te ensina como é que você vive alegremente, acomodado, conformado, sem jamais se aborrecer. É isso, né? Então, o Raul, ele, embora fosse considerado maluco, muitas vezes ele acabava sendo muito lúcido em alguns aspectos aí, né? Debaixo da caricatura do Maluco Beleza, tinha ali uma habilidade genial de nos convidar a pensar a respeito de questões extremamente pertinentes a partir das suas músicas, né? Mesmo sem ser um modelo como pessoa, né? Aliás, ele mesmo gostava de deixar isso claro, que ele nunca quis ser visto como esse mito todo que as pessoas atribuíam a ele, até porque ele era um ser humano também, falho, com limitações, mas ainda assim nos deixou mensagens formidáveis que somente uma pessoa com um mínimo de lucidez eu acho que poderia observar. Tanto que a sua obra é atemporal e a gente poderia ficar aqui o dia inteiro pensando sobre alguns versos partindo das suas músicas, das suas canções. Mas enfim, vamos retomar a reflexão do dia aqui e vamos
tomar como ponto de partida, né, alguma dessas inquietações aí que estão presentes nessas canções, por exemplo, do Raul. Então, lá na década de 80, ele vai denunciar esse mecanismo que já vinha acontecendo com certa frequência, né? E hoje me parece que cada vez mais sobre isso que eu chamei a atenção aí como psiquiatria estética. Então, quando ele fala desse tal psiquiatra que te ensina como viver alegremente, sem jamais se aborrecer, né? Me parece que ele está falando justamente disso. A psiquiatria ensinando você a viver acomodado, conformado, sem poder se inquietar com nada, né? Para não incomodar o sistema, para não incomodar a demanda social. E parece que é justamente isso que grande parte da prática dessa psiquiatria atual tem se dedicado. Tem se dedicado a anestesiar a essência do sujeito, anestesiar a demanda essencial, por assim dizer, e deixar que o medicamento faça o restante, né? E aí a gente pode resgatar aqui também aquela música do Pink Floyd, Comfortable Numb, ou seja, o sujeito fica confortavelmente anestesiado, confortavelmente entorpecido, e a sua essência fica lamentavelmente obstruída e ofuscada. E é muito triste reconhecer isso, gente. É muito triste. E me parece que esse crescimento todo desses psicodiagnósticos, desses testes, dessas avaliações, tudo isso está relacionado com uma dificuldade, com uma incapacidade que a gente tem de reconhecer e principalmente de respeitar as características próprias de cada pessoa, de cada ser humano. Até porque é pregada uma ideia de que somos todos iguais, né? Porque nós somos iguais, quando na verdade não. Ninguém é igual a ninguém. Mais uma vez, outra música do Engenheiros aí também. Ninguém é igual a ninguém. E são justamente essas características que nos tornam diferentes, né? São essas características que fazem parte da essência singular de cada um, que nos tornam únicos. E aqui nesse ponto é interessante a gente fazer uma distinção também, porque a sociedade fala muito em inclusão, né? Fala-se muito sobre inclusão, sobre incluir o outro, incluir as minorias, enfim. Mas o que a gente vê por aí muitas vezes é o contrário. Porque primeiro se separa, primeiro se cataloga, se diagnostica, se atribuem inúmeros rótulos e infinitas nomenclaturas para seja lá o que for, né? Diagnósticos, ideologias e tudo mais. Então, primeiro se separa para depois incluir, não é mesmo? E incluir só aquilo que serve a algum interesse por trás. O sujeito só é bem-vindo se ele passar a ser útil para a sociedade, se ele puder oferecer alguma coisa, né? Se ele se adequar ao que a sociedade deseja dele, ao olhar social. Caso contrário, você será apenas um peixinho fora da água. Você poderá ser até cancelado por não concordar, não ir conforme a maré, né? Então, então assim, gente, o que o sujeito realmente precisa não é ser incluído depois de rotulado, depois de laudado. O que ele precisa é ser respeitado na sua essência, tal como ela é. Já que ninguém é igual a ninguém, então não faz sentido a gente ficar tentando encaixar as pessoas em critérios pré-estabelecidos, como é o caso dos psicodiagnósticos, né? Porque a essência da pessoa, ela não está dentro do CID, ela não está dentro do DSM, né? Se a gente for falar de inclusão numa perspectiva nobre, seria isso: respeitar cada ser humano, independente do que ele estiver sendo, sem precisar ficar atribuindo a ele uma porção de critérios que mais segregam do que integram, sem tentar ficar encaixando isso naquilo. Porque senão, gente, senão a nossa essência fica cada vez mais ofuscada, fica cada vez mais obstruída. É delicado demais isso. E é exatamente isso que a psicanálise do acolhimento tenta fazer. Ela acaba indo na contramão dessas padronizações, por assim dizer. A psicanálise do acolhimento ela vai na contramão desse sistema que precisa aprovar, que precisa autorizar a existência do sujeito a partir de um carimbo na testa.
Então, na psicanálise do acolhimento, nós vamos acolher o sujeito da maneira que ele chegar. Nós vamos acolher o paciente, independente de como ele venha, sem exigir que ele se transforme em alguma coisa, né? Nós vamos respeitar a essência do paciente, independente do rótulo, independente das limitações que ele possa vir a ter, mas nós vamos oferecer um ambiente emocionalmente saudável para que a transformação possa acontecer por si só, sem grandes intervenções, no fluxo natural das coisas, a partir da concórdia, a partir do acolhimento. Não existe nenhuma técnica, por mais rebuscada e aprofundada que seja, que possa suprir a ausência do acolhimento. Não existe. É só a partir do acolhimento que alguma coisa pode vir a acontecer. Só que em contrapartida, seguindo esse mecanismo da padronização, né? Seguindo essa lógica do carimbo, do carimbador maluco, do carimbo que aprova e classifica, qualquer manifestação que não seja socialmente aprovada passa a ser passiva de ser enquadrada no CID, no DSM, e aí o sujeito vira o laudado. Ele vira o laudado na escola, vira o laudado no trabalho, na família, enfim. Mais uma vez, precisa ser carimbado para poder existir. Precisa ser avaliado e rotulado para poder voar, como já diria o Raul. E aí o que acontece? Quanto mais laudo se atribuem às pessoas, menos elas serão capazes de se responsabilizar por aquilo que elas estão sendo. E menos elas serão capazes de se responsabilizar pelas suas atitudes, né? De responder pelos seus atos, por assim dizer. Porque aí, então, qualquer atitude que a pessoa tenha, por mais absurdo que seja, o pano vai estar lá, pronto para ser passado, não é mesmo? Porque a responsabilidade será atribuída ao psicodiagnóstico. Eu estou agindo dessa maneira porque eu sou bipolar. Eu estou fazendo isso porque eu tenho TDAH. Porque eu descobri recentemente que eu sou TEA nível 1 de suporte. Então eu não preciso me responsabilizar por isso. Não preciso me responsabilizar por nada. A culpa é do diagnóstico. A culpa é do psiquiatra que me diagnosticou. Entendendo onde eu estou querendo chegar, gente? Isso entra naquilo que o Freud chamou de ganhos secundários, não é mesmo? Você tem então alguns benefícios por uma forma de existir que a sociedade agora aceita porque está rotulada, porque foi diagnosticado. Só que para isso você precisou de um diagnóstico, né? Caso contrário, você seria só um esquisitão mesmo, um estranho no ninho. Então, isso é inclusão? Isso é o que chamam de inclusão? Entendi. Tá certo. E onde que fica o respeito nessa história? Né? Onde que fica o respeito nessa história toda? A palavra respeito ela vem do latim respectus. Re significa novamente, né? Tudo que tem o prefixo re significa novamente. E spectus seria prestar atenção. Ou seja, respeitar seria prestar atenção novamente, com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. Só que isso não pode acontecer em uma entrevista de 15 minutos ou de meia hora, onde o psiquiatra vai lá e administra medicamentos extremamente nocivos, que muitas vezes podem causar dependência para o resto da vida. Não pode acontecer desse jeito, gente. Eu não sei, vocês me desculpem se eu estiver me exaltando aqui, se eu estiver falando alguma besteira, se eu estiver falando algum absurdo, só que eu não consigo achar isso normal. Não consigo. Parece que algo de errado não está certo, não é mesmo? É mais uma vez o Raul, né? Quando acabar, o maluco sou eu. Enfim, é sobre isso, gente. Enquanto isso, o psicoterapeuta ou psicanalista que estiver sendo guiado pelo acolhimento mesmo, parece que não fica perdendo tempo tentando enfiar rótulo no paciente. Não fica investigando para classificar, para encaixar o sujeito em alguma nomenclatura, né? O trabalho do analista real me parece ser outro, bem diferente. A psicanálise do acolhimento não está preocupada em investigar a causa do sintoma como se isso fosse o mais importante. Não fica apoiada em nomenclaturas do CID, do DSM, para tentar encaixar isso no paciente a qualquer custo. Não, pelo amor de Deus, gente, não pode. Não pode ser assim, né? A gente precisa acolher o sujeito independente do que ele apresentar, independente do que ele estiver sendo no momento. A gente precisa propiciar um ambiente saudável, enriquecido de experiências emocionais, afetivas, reparadoras, que vão possibilitar a transformação do paciente da maneira mais natural possível.
O professor Renato, inclusive, ele gosta de brincar. Ele diz que saber o porquê faltou a água não vai matar a sede da pessoa. Inclusive, o Freud chama atenção para isso, né? Numa das suas últimas obras, em 1937, né? Logo depois ele viria a falecer em 39. A obra chama Análise Terminável e Interminável. Ele vai chamar atenção sobre isso, né? Ele vai se utilizar de um modelo muito claro para exemplificar isso que eu estou querendo dizer. Ele vai dizer que buscar a origem do sintoma, ficar procurando, caçando a causa do que está acontecendo com o paciente, é como um bombeiro chegando num incêndio e apagar somente a lamparina que entornou ali e deu início ao incêndio, né? Onde começou a incendiar. Isso não vai adiantar nada, porque o fogo já se espalhou. Então, o que realmente importa é cuidar daquilo que é possível no momento, no tempo presente. Não adianta ficar escarafunchando o passado, porque na melhor das hipóteses isso vai ser inútil. Na melhor das hipóteses vai ser inútil. Porque na maioria das vezes essa investigação vai estar ali a serviço de procurar um culpado, de atribuir culpa a alguém, ou então a alguma situação específica, justamente para evitar o desconforto de se responsabilizar por isso. Então a culpa ela serve para isso. Ela vai fazer com que você não precise se responsabilizar. E aí, se a gente está falando de psicodiagnóstico, eles vão cair como uma luva, na verdade. Porque muitas vezes o psicodiagnóstico serve justamente para justificar a incapacidade de cuidar, a incapacidade de se responsabilizar por aquilo que você está sendo. Tanto no caso dos pais, né, que muitas vezes não se responsabilizam pelo cuidado em relação aos filhos e depois ficam procurando um diagnóstico justamente para encontrar uma causa, um motivo que possa aliviar o desconforto de reconhecer que na realidade foi ele que não foi capaz de cuidar do filho da maneira adequada, né? Então eu vou colocar a culpa no diagnóstico. Meu filho é desse jeito por causa do diagnóstico. Eu sou inocente, né? Eu sou um exemplo de modelo e cuidado, não falho nunca. Enfim, como também no caso de um adulto, que hoje em dia a gente vê bastante isso, né? Procurando um laudo, caçando um diagnóstico para justificar o porquê que ele sempre agiu de determinada maneira, né? Adultos que, por não serem capazes de reconhecer a sua própria essência, de respeitar a sua própria singularidade e se responsabilizar pela sua singularidade, ficam procurando também um motivo, uma causa, um psicodiagnóstico para usar como escudo, para poder justificar todas as suas atitudes sem precisar se responsabilizar por isso. Mas enfim, isso é ciência, né? A psiquiatria é ciência, ela não pode ser questionada. O problema é a psicanálise que vai na contramão disso, que tenta respeitar a essência do sujeito, que tenta propiciar um ambiente minimamente saudável para que um funcionamento do sujeito possa ser reparado a partir de um modelo, de um vínculo bem sucedido, né? Até porque o funcionamento do sujeito não é algo fixo, não é definido, né? Nós nos julgamos definidos, mas somos possibilidades, somos processos, estamos aí em constantes transformações, somos aí uma metamorfose ambulante, como já diria o Raul, não é mesmo? Então, nessa perspectiva, o psicanalista ele não está preocupado em formatar o comportamento, como propõe essa psiquiatria estética. Ele não está preocupado em formatar o comportamento do sujeito para ele se adequar à demanda social, para ser aceito pela sociedade, como propõem alguns métodos cientificamente comprovados, né? Métodos que se guiam aí por técnicas de condicionamento operante, né? Análise do comportamento aplicado, como se o ser humano fosse ali um ratinho de laboratório que está a serviço de testes. Não, não é por aí. Psicanálise, pelo menos a psicanálise do acolhimento, não pode se submeter a isso. Não está preocupada com o comportamento que diz respeito à superfície, né? Que diz respeito à superficialidade, mas está preocupada com o funcionamento, né? Tem uma diferença entre as duas coisas, entre o comportamento e o funcionamento. E o funcionamento ele só poderá ser reparado a partir de um vínculo bem sucedido, a partir de vínculos saudáveis, né? A partir de experiências emocionais reparadoras que irão propiciar a possibilidade do sujeito se desobstruir de um ideal de eu,
se desobstruir daquilo que ele deveria ser, ou que pelo menos ele acha que deveria ser, para se sentir pertencido, para se sentir aceito pela sociedade, se desobstruir daquilo que ele acha que precisa ser para ser incluído, não é mesmo? Porque na verdade ele não precisa ser nada. Na verdade, ele precisa apenas ser respeitado e acolhido, para então poder reconhecer essa sua essência e se responsabilizar por aquilo que ele está sendo. Por que estar sendo? Por que eu sempre vou insistir em colocar esse termo no gerúndio, né? Estar sendo. Porque nós não somos nada. A partir do momento que a gente se julga como definido, a transformação, ela, perdão, a transformação ela fica impossibilitada de ser reconhecida, por assim dizer, né? E nós estamos nos transformando o tempo inteiro. Não tem essa de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bipolar, eu sou autista, eu sou TDAH, eu sou borderline, né? Porque se a gente ficar cristalizado nisso, gente, aí não tem mais transformação mesmo. Então, me parece que a sociedade ela está cada vez mais intolerante ao fluxo natural da vida, cada vez mais intolerante às frustrações. E aí vai se criando diversas maneiras de fuga, de subterfúgios, para a gente poder estar fugindo do desconforto de reconhecer a realidade que é extremamente dolorosa, né? Essa questão dos psicodiagnósticos que eu me propus a pensar um pouco aqui hoje é apenas uma entre tantas outras bengalas ilusórias que o ser humano vai inventando para fugir da realidade, para evitar o desconforto, para evitar a responsabilização. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro citando alguns desses mecanismos, né, desses subterfúgios que o ser humano vai se utilizando para fugir da realidade. Não é só o medicamento psiquiátrico, não é só se esconder atrás de um rótulo. Existem inúmeras bengalas que o ser humano usa para se apoiar, e não é meu intuito aqui também citar culpa em ninguém, não é função da psicanálise retirar as ilusões de um paciente, retirar os recursos ilusórios, até porque muitas vezes é justamente essa ilusão que mantém o sujeito caminhando. E se a gente vai lá e tira essa bengala, né, essa ilusão, sem se dispor a caminhar junto com o paciente, aí o sujeito cai. E isso se configura num ato de crueldade. Então não é sobre apontar dedos para a ilusão, seja ela qual for. Seja o medicamento psiquiátrico, seja a compulsão na alimentação, seja a compulsão no jogo, no tigrinho, no cigarro, na bebida, nas drogas ilícitas, no trabalho. Não é sobre isso, gente. Mas é uma oportunidade de reflexão, para pensar um pouco melhor sobre esse mecanismo que tem acontecido com muita frequência, né, esse fenômeno. Sobre a incapacidade do sujeito de se responsabilizar por aquilo que ele está sendo e essa necessidade de ficar buscando alguma fuga que traga prazer ou então que alivie os seus desconfortos. E por que que eu acho tão importante? Sei que eu estou me alongando aqui, mas não tem problema, é um assunto que merece essa atenção. Por que que eu acho tão importante falar sobre os medicamentos psiquiátricos, né? Sobre os rótulos, principalmente essa questão da medicação? Porque você vai ser diagnosticado por um doutor, você vai ser diagnosticado pela ciência. Quem está te receitando um medicamento é um doutor, né? E aí fica difícil você discutir. Como é que você vai discutir com um doutor que está apoiado na ciência, que vai te dizer o que você deve fazer, o que vai fazer bem para você, né? Que o medicamento funciona, que você tem mesmo que tomar. É diferente do sujeito que ele é, por exemplo, usuário de alguma substância, de alguma droga ilícita e que precisa ali se dispor de uma energia gigantesca para conseguir esse recurso, né? Precisa, sabe-se lá onde, né? Ir numa biqueira para conseguir essa substância. Não, basta você ir em um postinho de saúde, se queixar de algum sintoma que muitas vezes é natural, que aí você vai sair de lá com um medicamento fortíssimo, podendo causar aí uma dependência para o resto da sua vida se não for bem acompanhado. Então, assim como uma droga ilícita causa dependência, os medicamentos controlados também causam. Só que é muito fácil você ter acesso a isso hoje, gente, né? Você se queixa de um sintoma e ganha um medicamento que vai te anestesiar, que vai te entorpecer. E aí você não precisa elaborar mais nada, você não precisa tolerar o sintoma, porque o remedinho vai lá e faz isso por você. Mas ao se anestesiar, você se descola,
do processo da cesura, da transformação que está acontecendo o tempo inteiro. Ao se anestesiar, você não precisa mais se responsabilizar por nada. Aí você vai lá, toma um medicamento, fica anestesiado, só que a vida continua acontecendo. E você fica impossibilitado de reconhecer isso. Aí o sintoma que foi rebaixado por um medicamento dá lugar a outro sintoma. Então, somente aquele medicamento já não resolve mais, já não vai mais dar conta. Aí você vai novamente no psiquiatra e ele te receita mais um remedinho. E assim vai indo, gente. Até chegar num ponto que você está tomando inúmeras medicações sem nem saber o motivo, né? Você toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para ansiedade, para depressão, para manter o foco, né? Toma remédio para viver, toma remédio para evitar a compulsão, sendo que você nem está se dando conta que a compulsão que você está tendo é pelo próprio remédio, pela própria medicação. E aí você pira, né? Dá pane no sistema. Chega uma hora que o organismo não aguenta. Dá aquela famosa tela beta que o Bion vai falar, né? Você fica impossibilitado de pensar, de manter um contato saudável com o mundo externo. Que você está entorpecido, está anestesiado, confortavelmente anestesiado. E se surgir um desconforto, não tem problema. Você vai lá e toma outro remedinho, né? Você coloca outro tijolo na parede, não é mesmo? Another break in the wall. Vai se criando um muro de concreto entre o mundo interno e a realidade. E aí, quando o sujeito chega nesse ponto, é muito mais fácil atribuir um psicodiagnóstico também. E nesse caso pode até ser mesmo, porque com esse tanto de medicação que tacaram nele, aí realmente existe uma possibilidade do sujeito vir desenvolver até uma espécie de esquizofrenia, não é mesmo? Mas o que a psiquiatria se propõe, né? Boa parte da psiquiatria e da psicologia anda se propondo é justamente isso. Cada vez mais cedo submetendo as crianças a testes, submetendo as crianças a padrões pré-estipulados, enrijecidos, ausentes de afeto, né? Sem contar que existem também, né? Claro que eu não vou generalizar aqui, mais uma vez eu não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para apontar dedos, mas é necessário a gente pensar sobre isso. Não tem como isso passar batido, porque também existem aqueles profissionais que estão ali diagnosticando o sujeito para massagear seu próprio ego, não é mesmo? Ainda que eles façam isso de maneira inconsciente, mas estão ali diagnosticando uma criança, massageando seu próprio ego, seu próprio ego, né? Interpretando, investigando uma criança. Ah, mas de acordo com o DSM, com base no relato dos pais e dos professores da escolinha, essa criança tem TDAH. Ah, mas esse padrão de comportamento que você me descreve está dentro do que se enquadra como um transtorno de bipolaridade, como um transtorno borderline, né? Nossa, essa criança ela não consegue manter o contato visual, não gosta de socializar, ela é retraída. Nossa, provavelmente ela é autista, né? Como se todas as crianças fossem obrigadas a gostar de socializar. Como se ninguém pudesse ter oscilação de humor, né? Como se ninguém pudesse ter uma inconstância emocional. Até porque se a pessoa é inconstante emocionalmente, é porque muito provavelmente ela cresceu em um ambiente emocional inconstante. Então ela faz aquilo que ela dá conta. Ela não escolhe ser dessa maneira. Ela faz o que é possível. Mas é isso, né? A psicanálise é uma pseudociência. Não tem comprovação científica. Esse é o argumento que grande parte das pessoas defendem com unhas e dentes. Porque onde já se viu um modelo de psicoterapia que não é baseado em evidências, que não tem comprovação. Frequentemente a gente vê a psicanálise sendo ridicularizada, sendo associada até a uma espécie de utopia, né? Sendo motivo de piada entre alguns profissionais da área da saúde, da ciência. Eu não vou generalizar aqui, mas é verdade. Isso não é de agora. Psicanálise ela sempre foi alvo de inúmeros ataques, né? Por parte dos doutores da verdade, dos doutores da ciência, né? Com as gravatas apertadinhas e as paredes cheias de molduras, cheias de certificados. Enfim, é isso. Psicanálise é uma pseudociência. Não serve para nada. Não tem utilidade.
O que realmente funciona são medicamentos psiquiátricos, são técnicas de condicionamento que prometem resultado em semanas, né? São métodos cientificamente comprovados que vão assassinar a essência das crianças cada vez mais cedo. Então é isso aí. Não tem muito mais o que falar. Só que ainda assim eu me sinto na necessidade de convidar vocês a pensarem sobre isso. Até me estendi muito mais do que o normal aqui hoje, porque geralmente quando eu falo sobre esse assunto, né, cara, me dá um incômodo ali que, e desculpem inclusive se eu estiver sendo incoerente, né, se eu estiver ali, é, se alguém tenha se sentido ali atacado por aquilo que eu disse, porque é um assunto extremamente delicado e precisa ser tratado com carinho, mas às vezes causa uma inquietação, né? Às vezes causa até uma certa revolta a gente ver isso que está acontecendo no mundo, né? Mas ainda assim me sinto aqui na necessidade de convidar vocês a pensarem sobre isso, né? Como já diria o Almir Sater, ainda assim é nosso dever fazer canções, não é? É o que resta. É a possibilidade de pensar a respeito de tudo isso que tem acontecido no mundo, de toda essa configuração caótica, esse caos que a sociedade está caminhando em direção, né? Essa supremacia da demanda social, da superficialidade do mundo em relação ao que realmente importa, em relação ao que realmente é essencial. Então, o que resta no fim é a esperança, não é? Não é o ditado popular que diz que a esperança é a última que morre? Só que até a esperança, em alguma medida, em relação a boa parte do mundo, parece que também já foi embora, né? Essa é a verdade. Parece que a esperança que restou, a esperança que ainda está viva, é aquela esperança da porta para dentro. A esperança em relação ao que ainda é essencial, ao que ainda pede respiro, ao que ainda é realmente importante, que pulsa aqui dentro da gente. Porque da porta para fora, meus amigos, da porta para fora é apenas superficialidade. Para fora não tem muito mais o que possa ser feito nesse ritmo que as coisas estão, né? Nesse ponto que as coisas chegaram. A única coisa que a gente pode fazer é se preservar e se retirando cada vez mais desses ambientes, né? Prezando pelo que realmente importa nessa vida. É como disse a Madre Teresa de Calcutá durante o discurso do prêmio Nobel da Paz dela, né? Quando ela foi questionada sobre o que as pessoas comuns poderiam fazer para promover a paz mundial, ela simplesmente falou: vai para casa e fica com a sua família e ame a sua família. Isso é uma resposta que me deixa até arrepiado, né? Porque isso seria tão óbvio, né? Amar a sua família, preservar a sua família, seria tão óbvio no mundo minimamente saudável, só que parece que o óbvio assusta. Então a sociedade ela segue se afastando cada vez mais da família, né? Segue atacando, né? Tentando destruir a família, o que realmente importa, o que é realmente essencial, que me parece ser a base de tudo para um bom funcionamento integrado ali, né? Enfim, por hoje é isso, né? Me estendi bastante aqui, mais do que o programado, mas não tem problema, porque realmente é um assunto que merece essa atenção e nós precisamos, né, seguir pensando sobre isso. Enfim, fica aí mais uma vez também o convite para acessar o grupão do GEPA através do QR Code. Quem estiver disponível emocionalmente, quiser caminhar conosco nessa travessia, as portas seguem abertas. Eu espero que algum pensamento possa ter encontrado morada no coração de vocês e que nós possamos seguir caminhando e mantendo ainda a esperança no que for possível, tentando se manter humildemente de acordo com a realidade, sempre no que for possível. Uma semana de paz a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.